Nessa próxima situação, os advogados de ambas as partes estão presentes desde o início. O juiz passará a colher o depoimento pessoal das partes, primeiro do autor, depois o depoimento do réu. O depoimento pessoal seguirá as mesmas regras da oitiva das testemunhas, CPC 344. Primeiro o autor e após o réu. A parte que ainda não depôs não poderá assistir o depoimento da outra. É o parágrafo único citado no dispositivo. Existe a possibilidade do juiz aplicar a pena de confissão caso a parte intimada não compareça ou, comparecendo, se recuse a depor ou empregue evasivas, inclusive para pessoa jurídica através de seu preposto. O depoimento pessoal é cruzado, ou seja, o advogado do réu somente faz perguntas ao autor. Não existe a possibilidade de perguntar ao próprio cliente, pois o autor já se manifestou através da petição inicial, impugnação à contestação, e o réu também já se manifestou através da contestação. O juiz pode iniciar fazendo as perguntas ou passar a palavra para os advogados da parte que requereu o depoimento. Agora, o juiz iniciará o depoimento das partes. Senhora Vera, vamos pedir a senhora agora fora da sala de audiência, por favor. Doutora, pode fazer as perguntas. Excelência, eu gostaria de saber do autor se ele ficou nervoso ao digitar a senha e quantas vezes ele digitou. Pode responder. Sim, fiquei nervoso, pois os números da máquina são muito pequenos e eu sempre tenho dificuldade. Tentei por 2 vezes. Na terceira, a caixa mandou eu aguardar ao lado, pois a fila estava muito grande e ela tinha que atender mais pessoas. Aí, ela me chamou de analfabeto e disse que pessoas como eu não poderiam ficar no banco. Mais pergunta, doutora? Sim, como o autor escolheu a agência para ser correntista? Doutora, eu vou indeferir a sua pergunta, ela é irrelevante. Normalmente, o juiz indefere a pergunta vexatória, capciosa ou impertinente, CPC 416, parágrafo 1º. Mas nada impede que o advogado da parte contrária requeira o indeferimento da pergunta, sendo que ele vai iniciar sua fala com ou pela ordem. Requer que seja indeferida a pergunta e vai declinar o motivo. O parágrafo único do artigo 446 do CPC prevê a possibilidade do advogado intervir, apartear os depoimentos das partes, peritos, testemunhas, desde que autorizados pelo juiz. Vamos ver a conduta do advogado. Pela ordem, excelência, eu requero que a pergunta indeferida seja transcrita em ata nos termos do artigo 416, parágrafo 2º do CPC. Foi indeferida a seguinte pergunta: como o correntista escolheu a agência para ser correntista? Mais alguma pergunta, doutora? Não. Concluído o depoimento do autor, o juiz determina que a preposta do banco retorne à sala de audiências para que inicie o seu depoimento. Senhora Vera, por favor. O artigo 416 do CPC estabelece que as perguntas serão direcionadas ao juiz. O advogado não pode formular a pergunta diretamente para a parte ou para a testemunha. Se tal fato ocorrer, observem a conduta do juiz. Doutor, pode perguntar. Eu gostaria que você... Doutor, por favor, as perguntas devem ser dirigidas a mim e eu vou determinar se a testemunha vai responder ou não. Tudo bem, excelência. Eu gostaria de saber se a preposta pode narrar os fatos que ocorreram entre a funcionária que operava o caixa e o autor. Pode responder. Não sei lhe informar, pois não trabalho na agência. Pergunta, doutor. Gostaria de saber da preposta do banco se a senhora Nayane, a caixa, tem o costume de desrespeitar os clientes ou só o autor com um ato isolado. Pela ordem. Pois não, doutor. Excelência, a pergunta é capciosa, pois se a preposta responder que sim, estará admitindo uma conduta errada que se repete. E caso responda que não, também estará admitindo uma conduta errada da funcionária. Portanto, requer que a pergunta seja indeferida. Doutora, realmente, qualquer que seja a resposta da preposta, ela vai estar admitindo uma conduta. Portanto, indefiro a pergunta. O juiz já poderia ter indeferido a pergunta de plano, mas se não o fez, poderá o advogado requerer o indeferimento com base no artigo 403, parágrafo 1º. Na situação narrada,
poderá o advogado do autor requerer que o juiz transcreva a pergunta indeferida no termo de audiência. Mais pergunta, doutor? Tem mais perguntas, Agora o doutor Francisco vai falar sobre a possibilidade da aplicação da pena de confissão no caso do autor ou réu não comparecerem à audiência para que forem intimados ou se comparecerem, se recusarem a depor ou responderem por meio de evasivas. Alô. Se ele não comparece, intimado e advertido que a sua ausência já pena de confissão, o juiz deve aplicar a pena de confissão. Mas não quer dizer que o mundo acabou. Porque a pena de confissão é só uma prova. Pode ser que as demais provas produzidas nos autos não corroborem com a confissão, principalmente nesse caso com a confissão tácita. Então, mas deve aplicar a pena de confissão, que é algo, é como se fosse uma luta de boxe, vamos comparando, e fosse um ponto para a parte que faltou a audiência intimada regularmente com a advertência. O problema que nós temos enfrentado hoje, mas enfrentado sério mesmo, são os prepostos contratados. Não sei se alguém aqui já fez alguma audiência, tem algum preposto dos bancos, das companhias de telefonia, que eles contratam na cidade uma pessoa para ir lá, um preposto, uma carta. Aí você pergunta, o camarada não sabe literalmente nada, não sabe de contrato, não sabe o valor do contrato, não sabe absolutamente nada. Aí não responde ou responde por evasivas. O que fazer? Eu já apliquei pena de confissão, mas o tribunal disse que não era para aplicar pena de confissão, manteve a sentença, porque as outras provas autorizavam o acolhimento, mas não era para aplicar. E eu fui ver uma tendência hoje não escolher a confissão se a parte foi. A confissão teria que ser aplicada só se a parte não foi. Mas se ele chegar lá e não quiser declarar, não é para aplicar a pena de confissão. Então, o entendimento que está dominando hoje é que ele não pode faltar. Se ele faltar e aplicar evasivas ou não responder, não é para aplicar a pena de confissão. Me parece que a gente tem que fazer, como comunidade jurídica, fazer uma reflexão sobre isso. Será que é para ser assim mesmo? Será que se esses prepostos que são contratados não sabem nada, literalmente nada, faltou a pessoa, a parte da pressão depoimento pessoal, mas fica essa questão que com o tempo a gente possivelmente terá alguma solução. Hoje não se aplica a pena de confissão para essas pessoas.